O Brasil que lê cada vez menos. Gente, isso já é um apontamento de pesquisa que é muito sério, né? Cada vez mais as pessoas têm lido menos. Isso é muito preocupante, né, Cris? É exatamente, Sarinha. São índices alarmantes para a nossa realidade, do povo brasileiro. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho nisso no Na Nuvem, que já começa agora. O hábito da leitura tem perdido espaço. E você, tem lido ou nunca pegou no livro? Será que esse ano você leu algum livro? É muito sério, né, Cris? É exatamente. E para a gente poder falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma convidada especial, que é uma pastora que ama livros. E antes da gente ter esse bate-papo tão especial, nós vamos passar e rodar algumas matérias aqui de índices alarmantes que a gente tem vivido na nossa realidade. Exatamente. Então, já começar aí com esse primeiro índice, né, dessa pesquisa mesmo, falando aí sobre a leitura, né, Cris? É exatamente isso. Olha só para você ver, são índices alarmantes. Mais da metade dos brasileiros não lê livros, aponta a pesquisa. Uma pesquisa rápida, que se você fizer no Google, você vai ver que 53% dos brasileiros nunca leram um livro. Exato. Kátia, já começamos o nosso bate-papo assim. Primeiro, eu quero agradecer, né, o Sim. convite, você, ao Cris, por estar aqui nessa tarde. Eu sou suspeita, gente, porque realmente eu amo livro. Sim. E eu amo aquele livro de papel mesmo, Sim. sabe? Não leio tablet, eu não leio nada disso, eu gosto do papel. Sim. Eu ando com livro, assim, o dia inteiro, meus olhos brilham com o livro mesmo. Exato. Então, para mim, isso é triste, né? Porque não é a minha realidade. Exato. Como começou esse gosto pela leitura, Kátia? Então, a minha mãe sempre foi uma leitora. Sim. Então, ela já me incentivou na minha infância e tudo. Só que quando eu tinha 14 anos, eu me converti. Quando eu me converti a Jesus, eu não pude frequentar a igreja. A minha mãe não deixava eu ir. Então, na época não tinha YouTube, não tinha gravação, não tinha nenhum culto na televisão. Nossa. Então, tinha uma livraria pequenininha na rua Tupis. Vocês não tinham nem nascido, gente, mas tinha, existiu. Uma portinha. E aí eu ia lá escondido e eu comprava livros. Então, eu li a Bíblia e o meu primeiro livro que eu li foi O Refúgio Secreto, depois foi O Vinho Novo é Melhor. Então, eram testemunhos. Por exemplo, eu descobri que tinha batismo no Espírito Santo com o livro. Uau. Porque a gente não tinha isso, né? De ouvir alguém pregando. Então, os livros, para mim, me deram esse crescimento absurdo, me deram a vontade de conhecer mais a Deus, porque eu via experiências na vida dos outros. Então, cada vez que eu via uma oração respondida lá, eu buscava uma oração respondida aqui. Então, um foi puxando o outro, sabe? É um pegando no outro, assim. Exatamente. Como que a leitura, ela enriquece muito, né? Aquilo que a Kátia trouxe. Eu falo que os livros são até uns discipulados, né? Os livros cristãos trazem tanto conhecimento. E você, Cris, tem o hábito aí de ler? Então, depois que eu me converti, né, eu comecei a ter esse hábito mesmo tomar gosto pela leitura. Até mesmo por causa da Bíblia, né? Eu tenho o costume de ler livros, né? Mas claro que o principal livro que eu leio é a Bíblia, que é a nossa regra de fé. E eu acho, né, pensando na questão dos livros, assim, pastora, é uma questão de constância mesmo. É aquela ideia de academia, né? Que quando você chega ali, tá um pouco difícil, mas com o tempo se torna algo prazeroso. Né? Então, eu acho que o desafio é esse, né, pastora? É criar um hábito. Porque normalmente não vai acordar, a gente não acorda com vontade de ler. Isso não existe. Mas se você começa a criar o hábito, você já fica curioso, qual que é o próximo capítulo? Aí um autor fala de outro autor, aí você fala, nossa, mas ele foi... Sabe, foi mexido com isso, eu também quero saber o que ele falou. Então, um livro puxa outro. Sim. E aí o hábito da leitura se torna muito leve. Não é aquela coisa que você tem que ler, né? Então, eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho 2 que amam ler como eu. Então, lá em casa, a gente briga por livros. Olha que legal. Entendeu? Assim, a biblioteca é minha, a gente quase que põe chave. Cada um tem a sua chave, cada um tem seu nome gravado no livro. Tem que comprar onde tem que comprar 3, entendeu? Não pode ser só meu, porque a gente não empresta. Isso é o amor por aquele conteúdo, né? Porque quando você começa a ler, cada livro revela uma outra pessoa, uma visão de outra pessoa. Então, existe muita profundidade, existe um conteúdo que é totalmente diferente da sua vida, do seu background, da sua família. É uma outra visão. Então, quando você mergulha ali, você fica tão maravilhado que você fala, meu Deus, existem
tantas pessoas, existem um número enorme de escritores. Cada um carrega uma bagagem maravilhosa. Exato. Então, olha quanta coisa a gente tem para conhecer, né? Que a gente ainda não sabe. Essa visão do mundo, né? Tantas Isso. áreas que a gente não tem e através da leitura te imerge, né? Naquele mundo. E a leitura te leva, assim, para lugares que talvez você não vá. Não queria. Não é exatamente isso. E eu estava até comentando com a Sarinha, né? A respeito dessa questão da leitura, como é bom, né? Para a questão nossa da memória mesmo. Uma vez eu vi até... Pastora, você pode até falar mais disso, mas um estudo que fala a respeito dessa questão da leitura que te força a ilustrar aquilo que você está lendo, diferente de algo que já está pronto. Exatamente. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco Hoje eu também. estava lendo em 1 Pedro, fala exatamente isso, que a nossa mente ela tem que ser treinada. E o treino, você precisa fazer esforço, né? A gente nasce com uma mente, gente, mas a mente, o treino da escola é muito pouco. Então, quanto mais você treina o seu raciocínio, a sua imaginação, a sua criatividade, ela vai se expandindo também. Então, eu lembro assim, eu já li alguns livros sobre a Arábia Saudita, eu já li alguns sobre Teherã, o Iraque, o Irã. E assim, e eles falam muito dos perfumes, dos cheiros, sabe? Eu imagino, porque eu nunca pisei lá. E é um sonho meu é pisar, para ver se é compatível. Sim. Porque no livro, ele te mostra uma beleza que a gente nunca viu na televisão. A gente só vê as guerras, a gente só vê as lutas, a gente não vê beleza. E os livros mostram a beleza das famílias, a beleza das crianças, a beleza dos aromas dessas nações, que foi Deus que criou também. E às vezes a gente só olha para esses lugares com um olhar de crítica. Sim. Que lugar ruim, eu não quero nem conhecer, né? A gente tem uma visão errada. Com o livro, você fala, meu Deus, tem muita coisa linda lá, que a gente não sabe. Exato. Né? E é legal que você falou igual dos seus filhos, essa incorporação da leitura desde pequeno, né? Ali a criança, ela já tem esse hábito, porque essa questão da imaginação, para a criança, então, é maravilhoso. Como que foi isso, gerar isso nos seus filhos, Eu Kátia? tenho um neto, gente, tenho um neto de 4 anos, que é o filho desse filho que ama. O presente que você pergunta, o que você quer de Natal, de aniversário? Livro. Olha aí. Ele tem 4, ele não pede nada, ele já vai direto na leitura, entendeu? E aí pega. Eu acho que é muito mais de ver dos pais lendo. O exemplo, né? É o Sabe? exemplo, É o exemplo. Porque eles olham para o meu filho, ou então meus filhos olhavam para mim, eu tinha prazer de estar lendo. Não era aquela coisa, nossa, agora tem que ler, me dá aqui. Sabe? Então, assim, eu me deleitava. Eu pegava o livro, eu ponho meu cappuccino do lado, eu aponho a luzinha. E assim, eu fico horas. E eu pego o lápis. Então, eles viram na minha vida o prazer. E quantas conversas eu tinha com eles que eu citava livros. Sim. Ou que eu ilustrava pelos livros. E aí traz o que neles? A curiosidade. Sim. Né? Se a minha mãe leu isso, eu também quero ler. Que gera neles a curiosidade também. Cada vez que a gente vai lendo, quando a gente vai conseguindo imaginar, a gente vê que a imaginação ela é ilimitada. Verdade. E aí a gente fica com mais vontade. Sabe? De falar, meu Deus, eu quero ler mais, eu quero ver outra visão, outra forma de ver. Então, assim, é um mundo, gente, que é como o oceano. Sim. Ele é gigantesco, não tem fim. Exato, tem. desperta isso muito, né, nas gerações. Tem mais matéria, né, Cris? Vamos ver mais aí? Vamos, tem mais matéria. Olha, o Brasil, que lê menos, pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Isso deve ser uma tristeza, deve machucar o seu coração, né, pastora? Muito. E aí tem até uma próxima também pra gente que tem a ver com esse assunto. Olha, mais da metade dos brasileiros não lê livros, aponta a pesquisa. Foi até o que a gente falou no começo, né? Que existe, né, essa porcentagem tão grande e, mais uma vez, deve doer também no seu coração. E assim, pastora, o que você acha que acontece, né? Da onde que você acha ali que vem ali algo ali que não incentiva, não estimula os brasileiros, as pessoas lerem mais? Eu acho que a gente tem essa coisa da cultura da mídia social hoje, como está acontecendo na igreja, a gente quer o fast food. A gente quer ler a reportagem Rápido, ou ler a né? notícia em uma linha. A gente lê aquela linha, a gente acha que já processou tudo. A gente já fala, já sei tudo. Aí você lê a outra linha. A gente não tem a curiosidade de ir atrás, né? E o meu filho, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala, olha, a leitura ela é tão importante, um livro é tão importante, foi a única coisa que Deus deixou na terra para nós. Uau. Né? Ele foi a única coisa. Ele falou, mãe, Deus podia ter feito a natureza escrita, Deus podia ter feito inúmeras. Ele deixou a palavra escrita.
Isso é para nós entendermos que através dessa palavra escrita existe uma vida e a palavra é viva e eficaz. E através dessa palavra, a Bíblia a gente sabe que ela é viva e eficaz, mas a palavra, quando a gente vai lendo, ela também vai nos alimentando. Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Exatamente. Ou seja, a leitura é um alimento. Sim. Então, se nós entendermos que a gente pode escolher um alimento profundo, um alimento frutífero ou um fast food. Então, as redes sociais é um fast food. Você pega ali rapidinho, entendeu? Por exemplo, eu vou conhecer a Sara pela rede social. Outra coisa é um livro dela, uma história da vida dela. Né? É um relacionamento. Você vai falar, nossa, agora eu consigo imaginar a Sara falando isso, eu consigo imaginar o coração dela quando ela escreveu isso. É muito diferente. E o brasileiro, ele é muito disso, ele é muito de aparência. Sabe aquela coisa assim, na aparência tá bom? Então tá bom, vira a página. E falta ali a essência, né? E falta em nós raízes, né? Falta em nós profundidade nos assuntos, das palavras, das conversas. O brasileiro não tem profundidade. Eu estava vendo até uma pesquisa sobre isso, né? Que já saiu essa questão do cérebro podre, né? Que é o quê? A pessoa fica ali, né? Correndo feed, vendo vídeo, não sei o quê, não sei o quê. Só que, sabe, fica ali vendo coisa que não edifica. Que não faz que não acrescenta nada. nada. E se pegasse aquele tempo ali, 1 ou 2 horas, e sentasse e lesse um livro, né, Kati? Quanto conhecimento ela não traria para a vida dela, né? E essa questão mesmo de perder tanto tempo na rede social com aquilo que não edifica, realmente traz até um cansaço. Porque aí o tempo que depois ele tem livre, ele já não quer mais gastar ali esse tempo ali lendo, buscando realmente aquilo que vai acrescentar. Exatamente. Então a gente vê esses desafios, né? A gente vê, claro que a gente estava até conversando, né, a respeito da tecnologia. A tecnologia, ou ela você vai usar para o bem, ou ela você vai usar para algo que não vai edificar. E não adianta a gente querer substituir algo profundo por algo raso ali. Verdade. É igual você até falou, pastora. Às vezes a gente acha que entende a matéria pela chamada da matéria e a gente não se aprofunda, a gente não busca nem talvez saber da fonte daquilo, né? E com essa questão da tecnologia, como é que lida, né, para poder trazer esse equilíbrio? Vou ali para a rede social, mas eu preciso também ler um livro. Eu acho que quando a gente quer ter uma vida mais profunda, quando a gente deseja ter uma vida mais real, mais verdadeira e sair da superficialidade, a gente vai em busca. Então, hoje, por exemplo, o que virou o Clube do Livro? O Clube do Livro é um lugar que a gente inspira outras pessoas e cria o hábito, porque aí você tem uma meta. Mas por que tem essa coisa do Clube do Livro? Porque é uma pessoa ajudando a outra, porque não vai aparecer assim. Entendeu? Imagina se eu ofereço para o Rafael, meu filho de 11 anos, todo dia um McDonald's. Ele vai querer um arroz com feijão? Nunca. Não vai. Verdade. Não vai. Nem a gente, né, pastora? Nem a gente. Até o momento que eu pegar, sentar com ele, explicar para ele, comer com ele, entendeu? Aí ele percebendo o corpo dele, a saúde dele, ele vai trocar. Então não adianta falar, a partir de amanhã o Brasil vai ter uma leitura. Não vai. Então esses grupos, né, de Clube do Livro, esse incentivo à leitura, isso precisa sair de todos os lugares, para a gente mudar a mentalidade da próxima geração. Entender que não é uma coisa superficial, ela vai acrescentar muito na vida ao longo dos anos. Ô, Kátia, né? E fala como que funciona esse Clube do Livro, né? Às vezes o pessoal que está nos assistindo tem esse interesse, né? Pois é. Que é até um incentivo. Eu gravei um podcast e falei num podcast que eu tinha lido um livro há muitos anos atrás, e aí várias pessoas mandaram mensagem, pastora, eu estou lendo esse livro, eu também queria ler, mas eu não tenho hábito, eu não quero. E com isso, algumas amigas me procuraram e falavam, você pode nos ajudar a leitura? Falei, então vamos lá. Então a gente junta, eu tenho 2 presenciais aqui, são 10 mulheres, a gente encontra mais ou menos a cada 20 dias, e a gente estipula, vamos ler 2 capítulos, vamos ler 3? Legal. E nesse capítulo a gente aprofunda mais, porque imagina, se a gente lê um livro, nós 3, cada um vai ter um comentário diferente. Então, o livro, que já é rico, ele vira riquíssimo. Verdade. Entendeu? A E aí, visão, essa né? troca de experiência enriquece. E aí, agora, a gente está para lançar um que vai ser online. Legal. Né? Que as pessoas entram e vai ser até o livro da Joyce Maia, da Mudança de Mente, exatamente para a gente começar, porque aí você tem um compromisso, eu tenho que ler tal dia, e aí a outra vai falar, você não está lendo? Não, então tem que ler. Aí você que gera uma curiosidade do assunto, entendeu? Então,
igual a academia, gente. Ninguém pega 5 quilos de uma vez. Você pega 1, depois você pega 2, depois você pega 20. Mas existe um caminho para ser feito. E o Clube do Livro é para isso. É para ter esse caminho primeiro. Uma ideia super bacana, às vezes, fazer entre amigos, né? Ali você junta, entra numa chamada de vídeo, estabelece a meta, né, Cris? Exatamente. É a questão do processo mesmo, né? Isso. Vai tendo aquele processo ali e daqui a pouco tá mudando, né, a realidade ali, você muda uma sociedade e as pessoas... Porque com certeza isso queima no seu coração, né, pastora Kátia? De você ver, assim, o maior número de pessoas lendo. E é interessante a questão do Clube do Livro, é esse incentivo, é esse encorajamento. E aí essa questão online. Agora tá usando a rede social para algo benéfico, né? Que vai alcançar, né? Isso. Pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta, às vezes a pessoa nunca leu, né? E quer começar a ler. Qual dica que você dá para ela manter essa constância? Então, ela tem que pegar um livro ou um tema que ela tem um pouquinho de curiosidade. Né? No meu caso, era pelo cristianismo. Sim. E um livro que eu li, que eu quero indicar, que eu acho que é muito legal, é Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. É uma muçulmana que se converte na África. E o que acontece? Muitas vezes a gente cresce, né? Às vezes, eu não sei se vocês nasceram em lar cristão, eu não nasci, mas a vida da pessoa é só aquela igreja, aquela denominação, aqueles amigos. Então, Deus para ela está ali. Quando a gente começa a ler experiências diferentes, a gente fala, uau, Deus faz diferente. E esse livro, ela conta que lá ela foi muito perseguida e não tinha ninguém para batizá-la. E uma noite ela ora e fala, Senhor, eu quero muito ser batizada. Eu sei que eu preciso ser obediente, eu preciso obedecer o Senhor, mas eu não tenho ninguém para me batizar. Ela era sozinha. E Deus fala com ela, vai para o chuveiro. E a experiência dela, que ela entra no chuveiro, ela só liga o chuveiro e ela fala, eu senti que o Senhor me batizou naquela hora. Uau! Aí você fala, meu Deus. E a gente fica, não, só pode ser batizado, entendeu? Se tiver uma pessoa... Não, porque Deus faz... Infinitamente mais. Deus gente, Deus é infinito. A gente não vai conseguir terminar com o Senhor. A gente não coloca Deus numa caixa. E o livro te traz isso. Você fala, Senhor, eu quero viver experiências diferentes. Sim. Eu quero ter uma experiência dessa. Não de batizar, mas experiências que o Senhor faça falar, meu Deus, não é dessa forma. Sabe? Tem inúmeras formas que o Senhor pode agir. Então, o livro, ele te dá isso. Ele te dá outras visões do Senhor. É como aquela passagem que ele fala, Jeremias, não, Elias, aquela beleza de Deus passa nas frestinhas. Imagina, para cada um é uma fresta diferente. Cada pessoa do mundo tem uma fresta, tem uma cultura, tem uma percepção, porque nós temos a percepção do brasileiro. Sim. De um background de catolicismo. Mas na Índia, na África, é outro background. E aí a frestinha que Deus passa lá é outra. Verdade. E nessa frestinha você fala, meu Deus, eu estou vendo só aqui, eu posso ver lá, eu posso ver aquilo lá. E isso vai te gerando o quê? Vontade. Entendeu? Isso é igual você falar, provar e ver de que o Senhor é bom. Só se você provar. O livro é a mesma coisa. Só quando você começa a ler, que você fala, meu Deus, que profundidade, que beleza, que testemunho, eu também quero isso na minha vida. Exato. E aí um puxa o outro. Eu acho que outro ponto também, Kátia, é essa busca de conhecimento, né? A pessoa, às vezes, até mais velha, fala assim, mas eu nunca tive, agora que eu não vou. Não, agora que você tem que ler, Agora que né? tem que ler. Não estagnar, mas essa busca. E eu falo que as redes sociais hoje, a tecnologia, te traz tantas possibilidades, né? Cursos que você pode fazer, clubes do livro que você pode participar. Tem uma amiga mesmo que ela nunca tinha esse hábito. E ela começou por um livro que ela gostava, por exemplo, esse assunto de mulheres mesmo, né? Mulheres cristãs. E ela pegou um livro e começou a ler. Hoje já está no segundo livro, né? Aí, tá então, às vezes, começar por um assunto que gosta é um bom passo, assunto né? que gosta, é um assunto que você estudou, é um assunto interessante na sua história, alguma coisa. Você tem que ter um link. Tem que dar um start, um gatilho, né? E essa questão de onde e horário? Você tem disso, assim, horário que você gosta de ler? Não, eu sou meio... né? Difícil, porque depois eu já li 3 livros diferentes, em termos diferentes, porque eu tive um clube do livro cedo, terminei ele, porque eu releio ele antes de fazer, então provavelmente eu leio cada livro 3, 4 vezes para falar, depois eu li outro, e aí eu comprei um novo, que é a esposa de Lutero, eu ouvi falar da esposa de Lutero e comprei, e chegou da Amazon lá em casa hoje, então eu já peguei e já fui lendo. Já foi naquela curiosidade, deixa eu abrir. Então, assim, eu tenho livros em todos os meus cantos da minha casa, no carro eu tenho. Então, assim, para mim, o livro sempre eu tenho alguma coisinha. Legal.
Entendeu? Às vezes deixar assim visível, né? Isso é bom também. Lá em casa ele é Na meio... beira da ele cama, né? Lá em No casa, carro. todo lugar você vai enxergar livro Porque até mesmo. essa questão do hábito. Em vez de, às vezes, você, por exemplo, eu vejo, né? Onde você vai, gente? Você vai no restaurante, você vai estar na fila, não sei na onde. A pessoa tá ali com o celular. Uhum. Talvez, em vez dela ficar ali rolando o feed e tal, pega um livro. É isso Né? A gente vê muito comum hoje também as pessoas com o e-book, né? Verdade. Né? A gente vê, às vezes você vê a pessoa no metrô, você vê a pessoa assim, no avião. na rua ou Meu no marido avião. era o sonho dele. É? Porque ele fala que eu carrego a mala com os catálogos telefônicos. Ele fala, só na sua mala tem 5 quilos de livro. Entendeu? Ele fazia, podia trazer no e-book. Só a mala despachada é sua. A mala de mão tem livro grosso, né? Assim, aonde eu vou... Porque vira vício, gente, vira vício. E é um vício saudável. Sim. Né? E uma dica que eu acho assim, interessante, assim, que até foi uma dica que eu dei uma vez para uma pessoa, porque ela gosta muito de leitura, mas ela não é convertida, né? E eu falei com ela, nossa, você que gosta tanto de leitura, lê o Velho Testamento, tem tantas histórias incríveis e tal. E a pessoa começou a ler a Bíblia, né, por essa dica, né, que a gente acaba dando assim. Mas a questão até mesmo do livro mesmo é algo que tornou algo prazeroso para mim, de estar lendo, de estar buscando e tal. Às vezes a gente não pode pensar muito nas questões das páginas, né? Nas quantidades, né? Vai lendo, né? É aproveitar o projeto, né? O caminho. Desfrutar do caminho. Não é quantas páginas eu li. Entendeu? É desfrutar aquele caminho, desfrutar daquele conhecimento que o Senhor propôs para a gente através de uma outra visão, de um outro filtro que acrescenta às nossas vidas. Então, assim, é aproveitar. Pode ter livro de 10, pode ter livro de 500, mas aquilo ali, você vai vendo como o mundo é grande. E aí a nossa mente, ela vai sendo exercitada. E quanto mais ela é exercitada, mais fácil a gente tem para entender isso aqui da grandeza de Deus. Verdade. Porque Ele é muito grande. Se a nossa mente for pequena, imagina, a gente tem isso. A gente aumenta um pouquinho, a gente já consegue isso do Senhor. Sim. Se aumenta mais um pouquinho, a gente consegue isso. Verdade. Vai alargando, Vai né? alargando. E quanto mais alarga, por isso que Paulo fala, crescendo o conhecimento. O conhecimento não é só a palavra, é o conhecimento da vida, o conhecimento do que o Senhor está fazendo ao redor da terra, o conhecimento da igreja, o que Deus tem falado na igreja lá do Japão. Às vezes Deus tem falado coisas lá e a gente está aqui achando que é outra coisa. Então, assim, quanto mais temos a leitura, mais a gente é alimentado. Verdade. Sabe? Isso é muito legal. Isso é muito bom, porque aumenta essa percepção de que existe várias culturas. Isso. Que não é a minha que está correta. Né? Não é só a minha forma de ver. Ampliar a visão e até a forma de conversar. Você vê quando a pessoa tem esse hábito de leitura, né? Porque ela tem essa profundidade, né? Os conhecimentos variados e não uma superficialidade, como você disse. Acho que outra dica que você falou, que eu acho que é legal, essa questão da Bíblia de papel, porque às vezes o celular dispersa muito. A pessoa até ela abre ali para ler, mas aí vem uma notificação. Não, mas tem que responder. Agora, se for para o papel, ela dá esse... verdade. Distancia, né, Você cara? coloca o telefone no não perturbe, né, e vai viver. É um momento até de descanso. De descanso. Né? É E a verdade. satisfação que dá quando você termina um livro? Conta pra gente como é que foi, Concluiu, quando você terminou, né, Cátia? concluiu o primeiro livro. Olha, não, eu vou contar o que eu terminei, um que o Timothy Keller, na biografia dele, ele cita, que chama O Domínio dos Séculos. Ele conta a história da igreja desde Pedro e Paulo até os dias atuais. Então, é um livro assim, sabe? Assim mesmo. Isso. E é um livro histórico, não é um livro de experiência. Então, foi um livro que eu me propus a ler, porque eu falei, se o Timothy Keller falou, eu vou ler até o final. E assim, gente, foi penoso. Sabe aquela coisa que você pega sem vontade? Sim. Eu peguei sem vontade várias vezes, mas faz parte. Academia sem vontade faz parte. Mas quando a gente termina, sabe aquela sensação de que você cumpriu? Te dá uma sensação. E eu fiquei tão feliz que eu posso te falar a verdade, eu peguei ele hoje para relê-lo. Meu Deus. Entendeu? Eu falei, eu quero ler ele de novo agora com outro olhar, porque eu li mês de, sabe, eu vou terminar. Agora eu quero ler mais para desfrutar. Sim. Mas, assim, é exatamente isso. É uma sensação de que você dá conta. Porque muitas pessoas, a nossa vida, a gente começa tudo muito bem, mas a gente para. É a dieta na segunda, é a academia na terça, é a quarta na célula, mas em um mês você fala, você está indo, nossa, parei, a dieta se foi, a academia eu parei de ir. Então, o livro é uma disciplina também. Então, quando a gente termina, dá aquela sensação, tipo assim, eu cumpri, eu fui até o final. Tem que ter essa persistência. Tem que ter a persistência, porque você começa bem, mas às vezes você não vai terminar bem. Mas você tem que falar, eu vou pôr um alvo, eu não saio enquanto eu não terminar. Exatamente. Ele pode ser bom, ser ruim, mas
sabe? Porque te dá essa sensação, tipo assim, eu dei a minha palavra Sim. e eu vou cumprir. Verdade. É o que Jesus falou, sim, sim, não, não, né? Mesmo que a gente não goste, a gente vai cumprir o nosso propósito. Aquilo que eu me propus a fazer, eu vou terminar. Verdade. E você, Kátia, tem vontade de escrever um livro? Já escreve? Então, já estão me pedindo, né? Todo mundo pergunta. Então, muitas coisas desses Clube do Livro é exatamente isso, para o teu livro. Eu quero muito falar sobre criação de filhos, família empresária, né? Que é o nosso caso, com eu e o Sandro escreveu o dele. Mas eu já tenho várias coisas, sabe? Já está tudo meio Muitas misturado. ideias, né? Eu vou jogando. E aí eu falei que agora em janeiro eu vou tirar umas férias e aí eu vou meio que organizar isso, sabe? Para já pensar isso ano que vem mesmo, que é um sonho mesmo. Que legal, né? Glória É isso a aí, né, Deus. Cristiano? Muito Que bom. bênção, viu? Que aprendizado, pastora. Obrigado, Bom, viu? eu que agradeço. Sabe o que aconteceu? Me deu vontade de ler mais. Olha aí, ó. Então, dever cumprido, né? Me deu vontade de chegar e falei, não, eu quero ler mais. Mas a gente tem dia que a gente acorda com essa vontade, né? De falar assim, eu preciso ler mais, né? verdade. Tem. Depois que você tem um livro bom, você anima com outro. Você pega um livro ruim, desanima o próximo. Exatamente. Né? Lá no seu Instagram você dá essas dicas também, Dou, né, Kátia? Que dou. legal. Siga então lá a Kátia no Instagram. Né? Isso. Obrigada, Kátia, pela presença. Eu que Foi agradeço, muito gente. bom. Delícia Foi de muito bom tarde, mesmo, viu? Obrigada. Glória a Deus. E você aí de casa tem lido, né? Que você tire um tempinho aí para estar, né, nesse hábito da leitura, né? Exatamente. Leia mais. A leitura te faz crescer e te faz aprofundar ainda mais É no isso aí. conhecimento. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Então, nós te esperamos na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais temas para edificar a sua vida. Até lá!